Pessoal, para começar o painel, eu trouxe alguns números aqui interessantes, né? Rapidinho um panorama do mercado da aviação de negócios brasileira. Tá? Então, esses dados são dados públicos, são divulgados pela BAG, pela Associação Brasileira de Aviação Geral. Tá? Então, basicamente, aqui a gente tem uma linha do tempo entre... É que o painel de LED ele não pega o laserzinho, mas assim, da esquerda para a direita a gente tem ali coluna 2018, 2019, 20, 21, 22 até 25. Né? A frota de aeronaves hoje de aviação de negócio no Brasil ela está na casa de 15 mil aeronaves. Entretanto, se a gente olhar de 2018 a 2025, a gente olha que teve um crescimento aí de quase 15% em aeronaves com o CA, né, com o CVA em dia, que é o quê? Aeronave em condição de voo. Tá, então, de 2018 a 2025, de 2018 a gente tinha 8 mil e quase 9 mil aeronaves, né, operacionais, né, e em 2025, 10.200 aeronaves. A gente tem vários slides aqui, que isso aqui dá para construir uma linha de raciocínio, que eu vou lançar algumas perguntas para todo mundo do painel, para poder desmistificar um pouco dessa questão do mercado e entender para onde o mercado está indo. Né? Então, qual que é o critério da ABAG? Né? As categorias de operação, TPP, que é operador privado, táxi aéreo, serviço aéreo especializado, administração pública e instrução. E a situação de aeronavegabilidade está normal. Tá? Basicamente, esse é um critério aqui que a gente vai discutir hoje. Se o CVA está vencido, se o CA está cancelado, a gente não vai entrar muito nessa questão. Mas aqui, vamos olhar no médio prazo do passado, né? 2023, 2024 e o comecinho de 2025. Se a gente olhar a frota operacional da aviação de negócios, tá? Ela cresceu aproximadamente, considerando dezembro de 2023 com dezembro de 2024, quase 10%. Só que olha o salto que a gente teve de dezembro de 2024 para janeiro de 2025. A gente teve quase 200 aeronaves entrando no Brasil em um mês. Todo mundo sabe que isso é muito comum no Brasil, assim, mercado de compra e venda é um mercado dinâmico. E final de ano é um barata voa, no português, claro, para quem trabalha no meio, porque sabe que o mercado de setembro para dezembro, todo mundo quer fechar os melhores negócios. Então, a movimentação de transações de aeronaves e chegada de aeronave no Brasil é muito grande. Tá? Aqui, para a gente falar um pouquinho do nosso negócio, né? Então, na aviação de negócio, a gente teve um crescimento na frota de 10%, de 6,8%, mas aqui eu vejo que todo mundo, a grande maioria, é operador de turbohélice e jato, que é um mercado que dentro desse panorama aqui ele é mais reduzido, só que ele é o mercado que mais cresceu. Se você olhar aqui o jato, ele é da esquerda para a direita, nas duas legendas, da direita para a esquerda, é o azul segundo mais claro, né? O mercado ele teve um crescimento de 14,8%. Tá? E o mercado de turbohélice, o mercado de jato 14,8%, e o mercado de turbohélice a gente teve um crescimento de 16%. É um crescimento muito grande para a frota do Brasil. Primeira pergunta que eu vou trazer para o pessoal do painel. Né? No meu entendimento, é uma pergunta com uma afirmação um pouco. O mercado brasileiro está ficando mais especializado em qualidade de aeronave. Né? Então, é onde eu acho que todos os especialistas aqui que entram na atuação, a gente está sentindo o mercado mais aquecido e demanda mais expertise na seleção de aeronaves. Porque como a aeronave ela tem um valor agregado mais alto, determinadas transações envolvem mais riscos e exigem que mais profissionais mais qualificados participem dessas transações. Então, eu queria trazer primeiro para o Rafa, seguido do Marcelo e da Dani, o que é o sentimento de vocês nesse sentido do crescimento do mercado? O que você está sentindo no mercado brasileiro hoje? Apesar de no Brasil a gente a gente acha que a gente está indo mal, mas assim, no meu sentimento o mercado da aviação está indo muito bem nesse momento, tá? E está crescendo e acelerado. Fica à vontade aí, Rafa. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Daniele Florentin, eu sou gerente de vendas dos programas MSP para a América Latina, tanto o MSP de motores, APU e aviônicos. Estou na Honeywell há 8 anos, meu background aí é sempre na aviação, eu tenho 25 anos de aviação executiva. Trabalhei na Embraer por 12 anos em configuração e entregas de legacies, para quem lembra da aeronave. Marcelo, sou da Hazak. A Hazak é uma trading company que faz importação de diversos produtos, dentre eles aeronaves, que é uma área muito relevante para a gente. Estou na companhia há 8 anos e 12 na importação de aeronaves e 18 no mercado de aviação executiva de um modo geral. O que a gente faz é entrar num processo para gerir o processo de importação de aeronaves,
que, na minha opinião, é o mais importante de todos, porque a gente cuida do momento em que o cliente, depois de comprar uma aeronave, a gente compra a aeronave, importa, nacionaliza. Então, o que a gente faz é unir as pontas de um vendedor em qualquer lugar do mundo para um comprador brasileiro com segurança e economia. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael, eu trabalho na Guardian Jet, que é uma empresa americana, uma das líderes do setor de venda de aeronaves, compra e venda de aeronaves. A gente atua muito forte no mercado americano, o mercado brasileiro tem sido nos últimos anos bem representativo para os números da empresa também, e eu atendo aqui a América do Sul. Eu trabalhei muitos anos também na TAM, muitos anos na Embraer, junto com a Dani, e meu trabalho aqui é esse, de ser uma venda consultiva, onde a gente constrói aqui, junto com o cliente, um time forte para entender a operação, em primeiro lugar, eu acho que a gente vai falar muito disso, e recomendar alternativas de compra de aeronaves, ou muitas vezes até assessorar a venda dessas aeronaves para o mercado brasileiro e também mercado de fora, mercado internacional. Então, esse é o trabalho que a Guardian faz, esse é onde eu me dedico 100% da minha atuação. Sem dúvida nenhuma, tem uma associação muito com relação a essa questão de transporte aéreo. A gente tem 3 empresas que 2 estão em recuperação judicial, né? Então, assim, não existe investimento do setor de linha aérea nesse setor. Eu acho que, de fato, tem um gargalo aí de número de aeronaves, locais onde você tem esse acesso. E a aviação executiva entrou nesse cenário com muita propriedade nos últimos 10, 15 anos, junto com o trading, ajudando a importação e dando segurança ao processo, junto aos fabricantes que aumentaram suas capacitações até de suporte dentro do Brasil. Se a gente tirar uma fotografia, o que existia de suporte que tem hoje, tem muito mais oficina, tem muito mais técnico, tem muito mais gente que trabalha nesse setor. Então, o que eu quero dizer é que, em primeiro ponto, na minha opinião, eu acho que esse desenvolvimento da aviação executiva, de modo geral, vem do gargalo da linha aérea, que já foi muito maior do que é hoje. Segundo ponto, questões de mobilidade. Tem gente que precisa ir voltar na sua fazenda, precisa ter negócios que são pessoais. A variável tempo é uma variável que, de fato, também mudou a dinâmica de muita gente. Então, ter seu próprio avião hoje ajuda muito. A gente estava falando de compartilhamento, né? Isso fomentou demais o negócio. Vindo da pandemia, 20% de acréscimo de vendas novas, outros 20% de gente que veio de táxi aéreo, outros 20% que veio de fraction, que compraram aeronaves próprias, sem realmente ter divisão, né, das suas próprias aeronaves. Então tem muita coisa que mudou no mercado, acho que o Brasil surfou essa onda, e é uma coisa que me parece que veio para ficar. Os números mostram isso, eu acho que esses números, até os gráficos anteriores, é só crescente. Então, quem experimenta a aviação vê benefício, vê retorno, vê eficiência no seu dia a dia, vê eficiência nos seus negócios. Isso, definitivamente, na minha opinião, é um caminho sem volta. A nossa percepção é que se percebeu que o aumento de produtividade que uma aeronave executiva traz para uma empresa, para uma pessoa, para um fazendeiro, é significativamente grande, além do fator segurança, né? A gente está muito focado no mercado que eu chamo de high middle, que são aeronaves de 1 a 10 milhões de dólares, no interior do Brasil, no agronegócio. E o cara que tem uma aeronave uma vez, provavelmente ele não sai mais da aviação e traz mais gente, né? Essas estradas brasileiras do Mato Piba, Goiás, Mato Grosso, todo mundo deve conhecer alguém que sofreu um acidente, que perdeu a vida, lamentavelmente. Então, a segurança também é um fator muito importante. O cara que tem uma fazenda, Luiz Eduardo, por exemplo, que o cara tem uma fazenda 300 km para a direita e outra 300 km para a esquerda, se ele fosse de carro, ele precisa passar a semana inteira fora, e se ele for de avião, ele visita as duas fazendas e vai dormir em casa. E existe um degrau natural, né, de entrada, talvez entre no pistão, turbohélice, jato, mas na medida em que ele vai ganhando produtividade, esses custos vão se permeando dentro desse ganho de produtividade e torna-se uma via sem volta se não tiver algum fator muito relevante, né? Como o Rafa falou, a gente
desde 2020, vimos batendo recordes anuais da quantidade de aeronaves que a gente traz. A quantidade de aeronaves usadas aumentou significativamente por causa da disponibilidade, que é uma coisa que você falou. Se você quiser comprar uma aeronave importada hoje, daqui a um mês você está voando, e uma nova, 2, 3 anos. E a questão do preço também. O preço de entrada de uma aeronave usada, ela é, comparativamente com uma aeronave nova, mais acessível, né? Então, isso tudo acho que fomentou e deverá manter. A gente, todo janeiro, a gente fala, será que esse ano vai ser tão bom quanto o ano passado? E chegamos agora em abril, surpresos de que este ano de 2025 tem sido melhor que de 24, tinha sido melhor que de 23. Então, esperamos que continue assim. E é isso aí. E assim, o meu sentimento é que entram novas aeronaves, novos operadores, mas também os operadores atuais de aeronaves, eles estão melhorando a qualidade da aeronave que eles estão voando. Então, assim, é muito comum você ver quem voava de pistão, às vezes, nem passar para o turbo-hélice e direto para o jato. E quem operava um jato pequeno, por exemplo, um Mustang, um Phenom 100, às vezes já pula para uma aeronave, um super mid-size, por exemplo, um Praetor, um Challenger 300, 350 e por aí vai. Dani, você que atua mais nesse mercado de aeronaves a jato, o que você tem sentido nessa tendência? A gente tem visto que aqui no Brasil tem, assim como o Rafa tem dito aqui, a frota de jatos tem aumentado. O que eu não tenho visto é o crescimento maior em adoção de gente com programa, né? Então, o que eu sinto é que entram aeronaves com programa, né? E olhando bem pelo ponto de vista de programas, né? No meu caso aqui do MSP, quem chega com programa se mantém, mas a contratação depois da compra ela é relativamente estável, não é baixa, ela é relativamente estável. Então, assim, aqui no Brasil a gente vê um crescimento do percentual de aeronaves enroladas, né? Porque tem, como eu costumo dizer, a pizza está maior, né? Então a gente vê mais aeronaves com programa aqui no Brasil. Obrigado. Eu acho que essa questão de programa também tem a questão de previsibilidade e até pré-aprovações em determinados pontos, né? Acho que trazer o Rafa a palavra, porque o Rafa, como trabalha em bastante transação, fala um pouquinho o que o mercado entende também dos benefícios de ter um programa quando você está comprando uma aeronave usada, Rafa. Eu gostei que a Dani abordou esse assunto, porque no nosso negócio a gente lida com pessoas que têm muito dinheiro, ou muito sucesso, ou muitos recursos no seu dia a dia. E muitas vezes essas pessoas tendem a imaginar que eles conseguem fazer sempre a melhor negociação, independente se eles conhecem muito de avião ou não. Então, também eu vejo uma mudança nesse comportamento, e pegando a esteira do que a Dani está falando. Eu acho que se a gente tirar uma fotografia de 10 anos atrás, existia muito aquela compra por impulso, aquela compra que o meu amigo falou que é bom, aquela compra que o cara faz uma leitura assim, instantânea, eu quero comprar esse avião. E muitas vezes ele compra o avião errado para a operação dele. E o que a gente está vendo hoje, fruto até desse evento aqui, é que a gente está formando aqui no Brasil um senso crítico muito importante que os Estados Unidos têm, que são chamados flight departments. Pessoas que estudam operação, que conhecem avião, que têm experiência e falam, olha, para a sua operação, melhor esse avião. Olhando daqui a 5 anos, se você não tiver programa, você derrete o valor do avião. Olhando para daqui a 5 anos, o seu avião não vai ser líquido, então faz sentido o senhor investir alguns milhões de dólares e não ter esse dinheiro bem locado para daqui a 5 anos. Então, acho que o Brasil está chegando nesse ponto, que é essa questão de você ter pessoas que estruturem para você essa operação na linha do tempo, que quantifique o valor certo daquele ativo que você realmente tem interesse para a sua operação, para a sua missão, e isso é bom para os nossos negócios, porque faz com que pessoas tenham mais informação, pessoas tenham mais segurança nos seus negócios, pessoas tenham mais possibilidade de comprar a máquina e o equipamento correto para a tua operação, para o teu momento. Então, estou vendo isso com bons olhos até. Esse debate é bem importante nisso, né? Como que a gente compra bem, o que a gente faz, e hoje quais são as variáveis importantes para se olhar no dia a dia de uma compra, né?
Exato. E, assim, um ponto que o Rafael falou, eu vejo que isso é muito claro. Assim, todos os proprietários de aeronave, naturalmente, são bons negociadores. Né? Só que a aviação tem muitas particularidades e peculiaridades. Né? Em determinados momentos, você ser muito agressivo num negócio, você pode ter um risco maior. Né? Desde que o proprietário da aeronave, ele esteja ciente do risco que ele está comprando, tudo bem, está muito claro. Mas, às vezes, eu acho que, nesse ponto, trazendo o que o Rafael falou, o mercado hoje está ficando mais educado em selecionar até profissionais e pessoas especialistas no apoio na seleção da aeronave, trazer qual que é a melhor aeronave. Eu costumo dizer, né, eu trabalho com aviação tem quase 20 anos, não existe aeronave ruim, existe aeronave errada para a sua operação. Né? Então, às vezes, você pode comprar um avião maior que você poderia estar operando no menor. Aí o custo operacional é mais alto. Você pode comprar um avião menor, só que seu objetivo era voar mais longe e o avião não tem tanto alcance. Então, na verdade, várias variáveis devem ser consideradas e cada dia que passa, eu acho que até principalmente quando envolve a aeronave usada, porque você tem várias condições de contorno, desde qual que é a idade da aeronave, se ela já fez a maior inspeção ou não, onde ela ficou baseada, se é suscetível à corrosão ou não. E existem vários profissionais no mercado que podem ajudar nessa questão. E não só na aquisição, mas também na hora de importar a aeronave para o país, né, Marcelo? E também na questão de adesão aos planos, previsibilidade de manutenção, fluxo de caixa. Eu acho que a questão dos planos também traz uma questão muito importante, porque às vezes o proprietário, eu entendo o lado deles, ele fala, poxa, eu vou gastar milhões de dólares agora num fluxo, mas eu vou colocar esse dinheiro no meu negócio e aqui eu faço mais dinheiro e eu compro esse risco. Só que hoje o pessoal está vendo, à medida que o grupo empresarial vai ficando maior economicamente, financeiramente vai ficando maior, ele quer ter previsibilidade, ter um fluxo de caixa mais tranquilo, e acaba que a adoção dos planos, eu acho que para os operadores maiores, na grande maioria das vezes, é muito maior do que dos operadores de aeronaves menores. Correto, Dani? Além disso, um grande benefício de ter um programa um plano de manutenção, né, um programa de manutenção, é que você consegue colocar o custo da manutenção de motor ou de aviônico na sua hora de voo. Então, o seu planejamento financeiro por hora de voo é muito mais assertivo, né? Então, para muitos, como o Rafa falou, dos flight departments, né, que precisa ter essa gestão de orçamento mais na mão, essa é uma ferramenta, né, que pode ajudar bastante.